A gente parou no versículo 7, né? Paramos no versículo 7. Então nós vamos entrar no versículo 8 de Judas. Então até aqui a gente falou sobre, vamos ler o 7, né, para a gente não perder o fio da meada. No versículo 6 a gente falou sobre aqueles principados que estão guardados, né, para o grande dia do juízo. E aqui no 7 fala assim: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se corrompido como aqueles, e ido após outra carne, corrompido contra aqueles quem? Se corromperam como aqueles primeiros anjos se corromperam. E aí eu estava relembrando a história de Sodoma e Gomorra. Você vê que um dia Ló recebe a visita de anjos e a cidade rodeia a casa pedindo: manda esses anjos aqui para fora. Aí você vê como que, você vê como eles estavam tão corrompidos, né, sexualmente corrompidos, que tudo que eles viam, eles queriam ter conjunção carnal, coisa séria, né? Então aqui continua falando: corrompido como aqueles, deixa eu ler na NAA, eu gosto mais. Nem consegui trazer minha Bíblia, olha, meu carro quebrou de novo, orem por mim, minha gente. Não, vamos falar disso não, vamos lá. Igualmente Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. Gente, eu abri um parêntese aqui, que o nosso país está se encaminhando a passos largos para ser também um demonstrativo da ira de Deus aí, né? A gente está vendo aí a história da humanidade correndo a passos largos, né? Para todo tipo de imoralidade. Eu estava ouvindo um homem explicar sobre a questão do aborto, que está praticamente aprovado, né? Até 7, 8, 9 meses. Aí tem aborto, inclusive, na hora do nascimento. Gente, eu fiquei abismada com esse tipo de aborto. Diz que a criança está saindo, colocou a cabeça para fora e ainda não é tido como nascimento. Aí eles pegam e já estrangulam a criança. É assassinato, né? Mas eles acham normal. Outros injetam uma quantidade de potássio gigante no coração da criança para a criança parar de funcionar. Aí depois esquarteja dentro da barriga e arranca só uns pedacinhos. São coisas assim terríveis. Isso já com 7 meses, não estou nem falando de 2, né? Porque a teoria antes era até 2, 3 meses, ainda não era um ser formado. Agora já estão falando até de 8, 9 meses. A criança já formada em fazer isso. Coisa séria. A gente tem que orar pelo nosso país para quanto máximo puder ser adiado esse tipo de coisa. Mas a gente tem que ter consciência de que não vamos conseguir adiar por tão muito tempo, que está na Bíblia e vai ter que acontecer. Continua dizendo, 8. Do mesmo modo também esses, quais sonhadores, contaminam a carne, rejeitam a autoridade e insultam os gloriosos seres celestiais. De quem que Judas está falando aqui? Das pessoas, não tem presente, é o versículo 8. É que eu estou lendo na NAA, tá? Aí na de vocês está assim: contudo também esses, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Aqui ele está se referindo às pessoas a quem a carta era dirigida, que estavam tendo um comportamento exatamente como aqueles anjos, como Sodoma e Gomorra, contaminando a sua carne, rejeitando as autoridades constituídas por Deus e insultando os seres celestiais. Insultando os seres, isso me chamou a atenção. A gente tem que tomar esse cuidado, né, de insultar os seres celestiais. Quem foi que estava conversando comigo sobre anjos? Vai sentar, todo mundo é do fundão, né? E é interessante a gente falar um pouquinho sobre os seres celestiais, né? Essas questões. Tem classificação entre os anjos? Alguns estudiosos dizem que tem, outros que não, mas existem diversidade, né? Tem anjo, arcanjo, serafim, querubim e o outro lá que você falou que eu esqueci o nome.
Ofarim, tem essas qualidades de anjos, né? Mas a gente tem que entender que eles são seres celestiais, os quais trabalham em nosso favor, mas que nós não precisamos nos reportar a eles. Então, assim, a gente aprende sobre eles, a gente fala sobre eles, mas a gente não conversa, não dá ordem, não se dirige, não acende vela, não cultua. Mas existe anjo da guarda, irmãos, a questão quando você para pensar no conceito de anjo da guarda, você vai ver que existe, e são vários. Porque a Bíblia fala que é o anjo da ordem ao nosso respeito, para que eles estejam ao nosso redor e não deixem o nosso pé tropeçar em pedra alguma. Mas não é porque existem anjos que estão conosco, e mais, hein? Cada um tem o seu anjo, porque o único que é onipresente, que está em todos os lugares, é Deus. E o demônio é onipresente? Não. A entidade que está agindo na vida de alguém não é a mesma que está na vida do outro ao mesmo tempo. Pode ser a mesma, mas ele fica aqui, aí ele corre para lá, de lá e volta para cá. Não tem essa coisa de o mesmo estar em vários lugares. Por isso que quando a gente trabalha com libertação, a gente sempre ensina que Lúcifer não manifesta no corpo da pessoa. Por quê? Porque Lúcifer é um só. E ele está encarregado e cuidando aí da galera. Ele vai manifestar numa pessoa e o restante vai ficar bagunçado. Então não, a gente entende que ele fica lá no RH, coordenando lá no RH. E os seus subordinados, as potestades, você vê que até os demônios também têm hierarquia, né? Tem demônios, potestades, principados, a besta, o dragão, você vê que tem também as classificações. Então é interessante a gente falar que essa questão dos anjos celestiais é que a gente nunca pode, a gente não precisa se dirigir a eles, mas também não podemos desrespeitá-los. A gente tem que ter todo um... Como assim desrespeitá-los? Como é que eu posso dar um exemplo? Deixa eu pensar, não pensei sobre isso. Tem gente que, por exemplo, fala que não existe anjos, não existem os demônios. E existem, eles estão aí, eles trabalham, estão fazendo, só que a gente não se dirige a eles. A gente não fala, a gente não dá ordem. Quem comanda os anjos é o Senhor. A gente ora a Deus e Deus ele dá o comando. O próprio Jesus falou, lembra quando ele estava no Getsemane e Pedro foi, Senhor, feriremos a espada? E aí o Pedro se precipitou, arrancou a orelha e falou, Pedro, você não entendeu. Se eu quisesse agora, eu oraria ao meu Pai, a Deus, e Ele daria a ordem a legiões de anjos que estivessem aqui comigo. Então quem dá a ordem aos anjos? Deus. E a gente fala com Deus. Então a gente nunca assim, vai lá anjo, eu já vi um pastor falando assim, vai lá anjo, entra em ação, luta, faz isso, ainda quer mandar o Gabriel é um só, minha gente, onde é que sabe onde é que está Gabriel? Gabriel pode estar lá na África, pode estar lá na China, pode fazendo alguma missão que Deus deu a ele, a gente quer Gabriel pra gente, do nosso lado, eu quero Miguel, eu quero o arcanjo Gabriel. O Gabriel é o arcanjo, o anjo é o Miguel, né? Não, é o contrário. Ao contrário. O anjo Gabriel e o arcanjo Miguel. Aí a gente quer chamar ainda pelo nome dessa galera para dar ordem. Não. Tá? Se você ouvir alguém falar sobre isso, você não toma como verdade, porque agora você não é mais leigo espiritualmente, você já aprendeu. Se tiver oportunidade, ensina aquela pessoa, né, no carinho, no amor. Cuidado, filho, senta aqui, ó. No carinho, no amor. Você sabe que toda exortação, toda palavra, a gente tem que falar com carinho, com amor, com jeito, né? Nunca, o conhecimento que a gente adquire nunca é para humilhar ninguém, nem para rebaixar ninguém, mas sempre para auxiliar em amor, né? Senta ali do lado, não? Então fica aí ouvindo, cuidado para não mexer aqui. E aqui o Judas está falando que as pessoas estavam entrando nesse erro de não respeitar os seres celestiais. Aí continua no 9. 8 agora, né? Não. 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Aqui tem uma informação interessante. Por que o arcanjo mesmo não repreendeu o diabo? Acho que por causa da hierarquia, né? Ou não? Tem um texto. É por aí o caminho.
Tem um texto, não lembro agora qual que fala que de uma mesma fonte não sai água boa e ruim. Então pega-se o exemplo também de que um anjo ele não pode amaldiçoar, porque o anjo é uma fonte de bem. Então por conta disso ele não pode proferir maldição. Seria algo mal. Eu gosto de ficar com a linhagem do seguinte. Jesus, quando esteve na terra, ele deixou bem claro que ele dava algo pra gente. Era dele e ele delegou aos homens. O quê? Poder. Ele disse, ao meu nome foi dado todo o poder e agora eu dou pra vocês. Então o anjo, ele não tem autoridade no nome de Jesus. Então ele não pode repreender. Cai nisso aí também, ele não pode repreender demônios. Porque aos anjos não foi dado esse poder de repreender demônios. Assim como não foi dado pra gente o poder de dar ordem nos anjos, não foi dado aos anjos poder para repreender. Eles não têm autoridade de usar o nome de Jesus. Por isso que a própria Bíblia fala que os anjos, eles têm vontade de ser como nós. Porque nós temos autoridade para repreender coisa que eles não têm. Então a autoridade não foi dada para o anjo, a autoridade foi dada para nós. Deus entregou Deus entregou a Jesus. E Jesus pediu, Pai, eu quero deixar para eles algo. Na oração, quando a gente lê na oração de João 14, salvo engano, ele fala, Pai, eu quero deixar para eles algo. Eu vou deixar a autoridade que o Senhor me deu, eu vou deixar para eles. E Deus fala, pode deixar. Aí ele fala, a partir da autoridade que eu vos dou, vocês vão poder pisar em serpentes e escorpiões, vocês vão poder expulsar demônios, vocês vão poder orar na cabeça das pessoas, ficarão curadas, vocês terão autoridade. Foi dado a nós. Então o arcanjo Miguel, ele não tinha autoridade de repreender. O único que tem é Deus. Conseguiram entender? Sim. O único que tem autoridade é Deus, que deu para Jesus, que delegou para nós. Que privilégio. E às vezes a gente não usa, né? A gente tem a autoridade na nossa mão e a gente não usa. Eu usei esses dias aí. E eu tenho que usar mesmo. Tem que botar mesmo e... Não, eu tenho autoridade. Ontem meu professor estava falando isso, eu morri de rir, lembrei do Augusto. Ele falou assim, tem gente que já está convertida e eu o tempo todo dizendo que é bebê. Eu lembro que o Augusto fala, né? Mas ele ainda é um bebê, não tem nenhum ano ainda. Aí você para conversar com o cristão e fala assim, há quanto tempo você é convertido? Ele fala, 5 anos. Mas ainda é só um bebê. Ele falou, misericórdia, os discípulos tiveram 3 anos, já viraram apóstolo. E você já tem 5 e ainda é um bebê. Aí eu lembrei, você vou falar para o Augusto, 3 anos já tem que ser apóstolo. Já está no caminho certo. Né? E isso serve como um confronto para a gente mesmo, né? Às vezes a gente se fia muito nessa questão, não, eu sou novo, eu não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho aquilo outro. Se a gente for olhar o perfil dos apóstolos, Pedro ele era semi-analfabeto, o único que tinha estudo era Mateus, ele ainda é retratado como autista, né, no The Chosen, com dificuldade de interação. Todos eles possuem inúmeras limitações, mas todos eles receberam um chamado. Eu estava ouvindo hoje um vídeo do pastor Luiz Hermínio, eu gosto muito do pastor Luiz Hermínio. Vocês acompanham? Aconselho, viu? Só não aconselho se você não estiver firmado. Você começa a ouvir demais, você vai embora. Fala, Deus. Você tem que estar firmado onde Deus te chamou. Mas ele fala assim, o que é ministério? O que é chamado? Chamado é uma missão dada a pessoas imperfeitas, sem qualquer qualificação e sem qualquer dinheiro. Então a gente não tem que ficar esperando para estar qualificado, para estar apto, porque nós nunca vamos estar. Isso é exercer o ministério. O ministério, ele vai ser dado a pessoas que não têm qualificação, mas Deus vai lá e qualifica, e ajuda e levanta. Achei muito interessante essa questão do versículo 9 de Judas. Nos ensina exatamente como é essa questão. Pode ficar aí, filha, eu vou usar aqui. Como é a questão da hierarquia, né, entre seres celestiais e a gente. Então, só para fechar o assunto, devemos respeitar os anjos, arcanjos, toda essa categoria. Não devemos falar, cultuar ou queimar vela ou fazer pedido a eles de maneira nenhuma, mas temos que ter consciência de que eles estão presentes.
Eles estão ao nosso redor, eles estão conosco, mas a nossa palavra e a nossa conversa sempre é com Deus, com Jesus. E Jesus ordena os anjos. Até a canção fala, né? Ordena os anjos para contigo lutar. Eu lembrei agora. Mas quem ordena não somos nós, é Deus. A gente não pode esquecer essa hierarquia. Versículo 5. Quando eu trabalhava na loja, tem uma menina lá que ela é testemunha de Jeová. Aí eles, né, eles acreditam que o arcanjo Miguel, ele é Jesus. Eles acreditam. Né? Aí eu fui conversar comigo, que eu não sei se eu falei, cara, mas se Jesus tem toda a autoridade, por que ele ia falar que o Senhor te repreenda? Exato. Vai embora daqui, desgraças. Sim, Sai minha frente. como ele mesmo falou, quando Pedro estava falando coisa que não devia, ele olhou assim, para trás de mim, Satanás. Eu te repreendo para trás de mim. Ele não dava, oh Deus, repreenda. Ele dava ordem, ele falava com a febre, ele falava com o morto, ele falava com o espírito, ele ordenava. E da mesma forma, e às vezes a gente cria doutrina sem entender. Aí cria-se a doutrina, eu já vi isso em algumas igrejas, que a pessoa vai repreender, aí ele fica assim. Uma vez eu vi um pastor, nossa, esse pastor é muito de Deus, mas para a libertação ele tem a cabecinha bem do tamanho de uma ervilhinha, assim. Ele repreendendo o demônio, ele começou a gritar: estenda a mão, igreja, agora grita comigo, queima ele, Jesus, sangue do Senhor, queima ele, Jesus. Falei, meu Deus, cadê a autoridade do nome de Jesus? Eu não preciso fazer essa cena. Você usa a autoridade, você repreende, né? Com a autoridade do nome de Jesus. Eu tenho que ficar gritando: repreenda ele, Senhor, repreenda ele. Aí lê esse versículo e fica: que Deus te repreenda, demônio. Não, a autoridade está comigo. É que nem uma cozinheira ficar pedindo para outra pessoa vir cozinhar. A cozinha não é dela, ele não é o chefe. Ele que é o masterchef dali, outra pessoa tem que vir cozinhar. Não é ele que vai dar as ordens, é ele que vai dar as diretrizes. Assim também é conosco. Vamos continuar? Tem coisa boa. Versículo 2. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Vamos ler aqui na NAA. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como animais irracionais, até nessas coisas se corrompem. Isso aqui é seríssimo, né? Judas está falando que as pessoas que querem de fato se corromper, mesmo tendo um instinto natural para fazer o que é certo, negam o que é certo para se corromper e fazer aquilo que não deve. Nessa lista a gente pode colocar, por exemplo, Hitler. Cara inteligentíssimo, de uma oratória fenomenal, e usou tudo o que ele tinha para fazer o mal, para aniquilar uma nação. São pessoas assim. 11. Ai deles, porque seguiram o mesmo caminho de Caim, e movidos por ganância, caíram no erro de Balaão, e foram destruídos na revolta de Corá. Vamos falar sobre esses três? Quem foi Caim? 1 de Pedro, Pedro fala pra gente quem foi ele. Vamos olhar ali. 1 de Pedro não, 1 de João 3,12. Vem aí do ladinho. Pedro fala pra gente quem foi. Pedro ou João? Pedro não, João. Eu botei na cabeça que era Pedro, li que era João, eu continuei falando Pedro. 1 de João 3,12. É a primeira carta. É a primeira carta. Você vê que a própria Bíblia se explica, né? A gente não precisa ficar deduzindo. O amor do Pai. 3,12. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Simples assim. Por que Caim matou Abel? Porque ele fez o que era mal, Deus rejeitou a oferta dele. Abel fez o que era bom e aceitou a oferta dele. E Caim ficou enraivado, uma coisa de maluco.
Eu gosto de abrir um parênteses quando eu falo de Caim, porque eu mesma já ouvi e eu não aceitava isso. Que Caim tinha ofertado frutas podres, estragadas da terra, por isso que Deus não aceitou a oferta de Caim. E eu ficava pensando, quem em sã consciência vai fazer uma coisa que é ruim e ainda vai ficar ofendido se alguém fala que é ruim? Tem gente que é assim mesmo, mas eu imagino que Caim tenha até feito algo que ele achou que era bom, só que ele não fez com o mesmo capricho de Abel. E ainda tem outra explicação, que eu também não acho muito justo, porque fala-se que Deus aceitou a oferta de Abel porque foi oferta de sangue. E naquela época, como Jesus ainda não tinha morrido, não tinha vertido sangue, era necessário sangue para expiação dos pecados. Não acho justo, porque Abel era pastor de gado, e Caim não, Caim trabalhava com produtos da terra. Então cada um ofertou para Deus aquilo que eles trabalhavam. Então nós estaríamos falando de um Deus super injusto, né? Já sabia que Caim ia ofertar frutas e produtos da terra e iria rejeitar. Eu gosto mais de entender dessa forma. Caim, ele fez de uma forma injusta a sua oferta. A Bíblia nos ensina que até a nossa oferta tem que ser feita de um modo correto. Por exemplo, o dízimo é o primeiro, primícia. A oferta tem que ser com amor, não pode ser com ganância. Tem gente que, por exemplo, dá 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, mas Deus nunca vai aceitar a oferta dela, porque não é movido pelo sentimento correto. Por isso que eu entendo que a oferta de Caim foi rejeitada porque o sentimento que moveu ele fazer essa oferta foi de injustiça, não foi de justiça. O próprio João nos ensina isso. Ele foi rejeitado porque ele fez uma oferta má. As suas obras eram más e a do seu irmão era justa. Vamos continuar vendo? Aí ele fala de Balaão. Quem foi Balaão? Vamos ler lá, Números 22. Quem foi Balaão? Balaão. Sou Balaão. Vamos ler tudo para a gente entender a história. Não vou resumir não. Vamos ler que a gente está no estudo bíblico. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizera aos amorreus. E Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, não sei como é que se lê isso, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e parado está defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoe-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se eu poderei ferir e o lançarei fora da terra. Porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Interessante que Balaão, ele era um profeta do Senhor. Ele realmente era um profeta do Senhor. Só que ele acabou se corrompendo, como a gente vai ler. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas com o preço dos encantamentos nas mãos. E chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque. Eles foram com o quê? Dinheiro, para comprar as profecias de Balaão. E ele lhes disse: passai aqui esta noite e vos darei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. E veio Deus a Balaão e disse: quem são esses homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, nos enviou dizendo: eis que o povo que saiu do Egito cobriu face da terra, vem agora, amaldiçoa-me, porventura poderei pelejar contra ele e lançarei fora. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque:
ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. E levantaram-se os príncipes dos Moabitas e vieram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. Porém Balaque prosseguiu ainda em enviar mais príncipes e mais honrados do que aqueles, os quais vieram a Balaão e lhe disseram: Assim diz Balaque, filho de Zippor, rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transpassar o mandado do Senhor meu Deus para fazer coisa pequena ou grande. Olha que esse homem estava resistindo, né? Não vou. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis essa noite, para que eu saiba o que o Senhor me dirás mais. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse: Se aqueles homens te vier chamar, levanta-te, vai com eles. Todavia, farás o que eu te disser. Então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e foi-se com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia. E o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. E ele ia caminhando montado na sua jumenta, e 2 de seus moços com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho, e foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda de vinhas, havendo uma parede desta banda e uma parede da outra. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor apertou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão, pelo que tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão. E a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com o bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu, que me espancaste estas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: Porque zombaste de mim. Tomara que tivera eu uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: Porventura não sou a tua jumenta em que cavalgaste desde o tempo em que eu fui tu até hoje? Costumei eu alguma vez fazer assim contigo? E ele respondeu: Não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: Porque já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela se não desviara de diante de mim, na verdade eu agora te mataria, e ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: Pequei, que não soube que estavas nesse caminho para te opores a mim. E agora, se parece mal aos teus olhos, tornar-me-ei. E disse o anjo do Senhor a Balaão: Vai-te com esses homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falarás. Assim Balaão foi-se com os príncipes de Balaque. Ouvindo, pois, Balaque que Balaão vinha, saiu ao encontro até a cidade de Moabe, que está no termo de Arnon, na extremidade do termo dele. E Balaque disse a Balaão: Porventura não enviei diligentemente a chamar-te? Por que não vieste a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Então Balaão disse a Balaque: Eis que eu tenho vindo a ti. Porventura poderei eu agora de alguma forma falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, esta falarei. E Balaão foi com Balaque e vieram a Quiriate-Uzote. Então Balaque matou bois e ovelhas, e deles enviou a Balaão e os príncipes que estavam com eles. Os deu pela manhã, Balaão fez subir aos altos de Balaão, e viu Balaão dali a última parte do povo. Então Balaão disse a Balaque: Edifica-me aqui 7 altares, e prepara-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera, e Balaque e Balaão ofereceram um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Então Balaão disse a Balaque: Fica-te ao pé do teu holocausto,
e eu irei, porventura, o Senhor me sairá ao encontro, e o que me mostrar te notificarei. Então foi ao alto. E encontrando-se Deus com Balaão, disse-lhe este: preparei 7 altares, ofereci um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: torna para Balaque e fala assim. E tornando para ele, eis que estava ao pé do seu holocausto, ele e todos os príncipes dos Moabitas. Então alçou a sua parábola e disse: de Arã me mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo: vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, detesta a Israel. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Porque do cume das penhas o vejo e dos outeiros o contemplo. Eis que este povo habitará só, e entre as nações não será contado. E aí ele vai falando mais. E é interessante que você percebe, lendo esse texto, que Balaão, ele estava obedecendo a Deus. Por que ele é colocado como um profeta que teve um caminho injusto? Vamos refletir sobre o que a gente leu. Por quê? Que ele é colocado no mesmo rol de Judas, de Corá. Depois a gente vai ler a história de Corá. Quando a gente para para ler a história de Balaão, você fala assim: não, mas Balaão está dizendo o tempo todo que Deus não deixou amaldiçoar. Balaão estava falando o tempo todo que não iria com eles. Ele foi orar, Deus falou: não vai. Aí ele foi orar de novo, Deus falou: vai. Ele foi, o anjo aparece para resistir ele no caminho. Mas ele só foi porque Deus falou para ele ir. Vocês perceberam isso, lembra? Por que ele é colocado como injusto? Porque ele não obedeceu a primeira ordem. A segunda não foi uma ordem real, foi uma permissão. Porque Deus sabia a intenção do coração. Deus é aquele que conhece os nossos corações. Então ele já estava balançado, né? Ele já estava balançado, querendo aceitar. Tanto que Deus coloca ele como um injusto. Ele coloca no rol dos injustos. Quando a gente for ler Corá, você vai ver que Corá foi um dos piores que já teve. Corá e a família de Corá e os filhos de Corá foram as únicas pessoas que desceram ao inferno vivos. Eles foram parar no inferno vivos. Por isso que a gente entende que o inferno, não sei, eu não tenho certeza, a gente vai estudar isso acho que semana que vem. Então aí eu trago semana que vem para vocês, né? Mas a gente entende que o inferno, ele estava ou está ainda nas profundezas da terra. Porque a Bíblia fala que a terra se abriu e engoliu vivo. E eles foram para o inferno vivos, foram os únicos em toda a história da humanidade. E Balaão está no meio desses caras. Sempre me intrigou essa questão. Mas ele só se moveu porque Deus permitiu. Aí eu entro com vocês no seguinte, uma lição para nós. Nós temos que ter cuidado com a vontade real de Deus e a vontade permissiva. Até para orar a gente tem que tomar muito cuidado e pedir mesmo a direção. Porque a gente pode estar orando errado, Deus permite, mas não porque era a vontade dele, mas de tanto a gente insistir. Tem coisas que a gente não tem que insistir. Por exemplo, vou usar o exemplo da Tayene. Uma pastora lá do Amazonas, lembra que eu contei para vocês que uma pastora amiga, o filho dela faleceu sozinho em casa, alguns meses atrás, ela já encontrou o filho em decomposição e tal. Aí essa pastora, estou colocando sempre no status sobre a Tayene, né? Por que vocês estão fazendo isso? Não é marketing nem publicidade, foi o que Deus mandou. Porque a gente, e você vê como uma coisa de Deus, eu achei tão interessante. Eu nunca explorei a história da Tayene, e nem a mãe, para nada. E nessa situação, Deus começou a mover, contar para vocês e começar a colocar na internet. Eu nunca tinha feito isso. Se vocês forem buscar, se forem curiosos a esse ponto, e forem buscar as minhas publicações no Facebook, vocês não vão encontrar. Mas vocês vão encontrar o batismo dela, ela segurando o Levi, mas assim, a minha princesa com o meu príncipe, mas a gente nunca expôs. Eu nunca expus e a mãe também não, nunca tive vontade. Mas um dia, quando assim que a Tayene passou por isso e foi entubada, e ela orava a Deus sobre a questão da promessa que Deus tinha feito a ela, e foi a mesma oração que eu fiz no domingo aqui, eu não tinha nem falado com a mãe ainda. Deus falou para ela assim:
eu tenho a promessa de que a história dela vai impactar o mundo. Como que a história dela vai impactar o mundo se você não conta? E aí ela, em lágrimas, começou a colocar no Instagram dela, sem querer, mas Deus mandou fazer. Então, quando a gente está debaixo de uma ordem de Deus, Deus ele está com a gente, ele nos abençoa. Quando a gente está fora da ordem de Deus, Deus ele vai permitir coisas e vai vir situações terríveis. Aí o que aconteceu? Deus deu uma promessa para a Tayene que o ministério dela ia começar após os 16. Quando ela fez 16, no começo desse ano, a mãe dela falou assim: pastora, me ajuda em oração, porque eu sei que esse ano vai ser terrível, porque ela tem promessa para esse ano. Porque todas as outras situações que ela passou, a oração era fácil, porque a promessa até os 16, a promessa aos 16, ela vai chegar lá. Só que chegou nos 16 e agora? E agora a luta ficou mais ferrenha. Aí essa pastora que perdeu o filho lá, eu coloquei no status, né, falando e tal, ela me respondeu: pastora, eu não sei nem como orar, porque é muito sofrimento na vida dessa menina. Eu acho que essa mãe devia era orar, pedindo para Deus já levar ela logo, para reduzir o sofrimento. Mas eu entendo, é um coração de uma mãe em luto, né, porque ela ainda está em conflito. Por que Deus está salvando essa menina e levou o meu filho? Sozinho, numa casa, foi encontrado 3 dias depois, em estado avançado de decomposição. Tem a fé. A fé afeta, gente. Eu não quero nunca passar por isso. Deus, Jesus, meu carro quebrou, eu já estou chateada. Hoje eu estava falando, meu Deus, como é que eu posso estar chateada por causa do carro? Tá aí, está no hospital, Jesus me ajuda. A minha fé é muito Nutella. Mas eu estava olhando hoje os pés da Tayene e falando, meu Deus do céu, meu radiador não é nada perto disso. Mas onde eu quero chegar? Ela orou a Deus e Deus falou para ela: pode orar e profetizar a vida. E ela está nesta palavra e Deus está honrando. Agora, se ela falou que chegou a orar, Deus, eu não aguento mais ver minha filha sofrendo tanto. Se eu estou fazendo tudo isso por causa de mim, do meu ego, da minha vontade, de não querer perder a minha filha, não me deixe fazer isso. Porque a gente precisa entender o que é vontade de Deus e o que é permissão. Até para as nossas orações. E a cura, Deus tem cura para todo mundo? Tem. A gente prega isso, prega, a gente ensina isso, ensina. Mas, irmãos, a gente ainda não recebeu um corpo glorificado para ser eterno. O nosso corpo ele ainda é mortal. Então a gente tem que entender o tempo para todas as coisas de Deus. Por isso que é importante. Ela entendeu o tempo, é tempo de profetizar. Eu mostrei até para o Augusto, né? Augusto, o pezinho dela, o pé, mostrou preto. Já tem 3 dedos completamente restaurados, só tem mais 2 que está diminuindo. Hoje já suspendeu a hemodiálise, não vai precisar fazer mais para analisar como é que estão as taxas. Já está desmamando os remédios para poder estubá-la. Então, assim, estubar é tirar o tubo, porque ela está respirando por um tubo colocado aqui para ajudar ela a respirar. Mas é por quê? Porque a mãe está se movendo sob a palavra. Então, Balaão começou a se mover fora da palavra. Ele ficou insistindo até a vontade de Deus mudar. E às vezes a gente tem esse engano. Eu volto e me lembro muito da vez que a gente estava estudando as parábolas e Robson falou sobre isso. A gente falou sobre a parábola do juiz iníquo. E aí ele falava assim, eu converso muito na minha casa com meu pai, que a gente tem até um receio dessas coisas de ficar insistindo demais. Eu só insisto se Deus me deu uma palavra. E nela eu fico. Não abro mão, porque se Deus falou, está falado. Agora eu tenho que entender a diferença da palavra que Deus me deu e da minha vontade. E é aí que o negócio pega. Porque se a gente não tiver comunhão com Deus, a gente não consegue discernir a diferença de uma coisa para outra. Às vezes a gente pega a nossa vontade e acha que foi Deus que falou, que Deus que confirmou, e nada mais é do que o nosso ego querendo. Por isso que tem que ter muito joelho no chão e discernimento espiritual. Balaão, ele caiu por causa disso. Ele queria ir, ele queria receber, ele queria a honra, ele queria... Não, Deus, mas eu não sei como é que foi a oração dele falando com Deus. Deus falou, vai, você quer ir? Vai. Mas no meio do caminho ele começou a dar todos os sinais de que ele estava ali resistindo à atitude de Balaão.
apareceu o anjo, e para você ver, ele tinha visão aberta. Mas no momento em que ele deixou de obedecer, a visão dele, ele tinha contato, ele falava direto com Deus. Que coisa tremenda. Mas no momento em que ele resistiu, a visão dele fechou. Mas aí depois ele se arrepende, ele sobe lá, ele faz tudo que Deus manda. Como posso amaldiçoar o que Deus abençoa? Não posso. E ele fala lá para Balaque claramente, só que a atitude posterior dele não anulou a sua primeira. E ele entrou para um rol daqueles que fizeram coisa que não deviam. Coisa séria. Fala, Augusto. Não, então, como a senhora me mostrou a primeira vez, eu já olhei aquilo que Deus vai restaurar. Porque ou você acredita na palavra que Deus deu para a mãe dela, ou você não acredita. Aí quando a senhora me mostrou o pé de novo, aí, tá vendo? Interessante que eu fui visitar e eu não senti um pingo de angústia vendo ela do estado que estava. Minha mãe falou assim, eu acho que se eu fosse lá eu tinha voltado acabada. Eu falei, mãe, eu não sei se eu sofria ou se é porque a gente crê mesmo na promessa. Porque eu olhei para ela entubada, com o pé apodrecendo, com bolhas abrindo, escaras abrindo. E eu só olhei assim e falei, é porque Deus ministrou muito forte que ela vai sair de lá restaurada de tudo. Restaurada de tudo. E ela vai sair. 100%. Então, entendeu? Vai se cumprir. Vai se cumprir. Vai se cumprir. Ela ainda vai vir aqui. A gente vai celebrar junto. Que a mãe dela já está, no máximo, ela falou assim para mim, pastor, eu já estou planejando a alta da Taiene, eu quero a senhora aqui comigo. A gente vai sair do hospital até a casa de apoio com uma caravana, fazendo muito barulho, eu vou alugar um trio elétrico, a gente vai botar ali em cima e a gente vai sair glorificando a Deus com muito barulho. Eu falei, eu vou estar aí do lado. Vamos lá, e quem quiser ir comigo eu vou avisar, a gente vai para lá celebrar essa grande vitória. Você vê, a menina morta e a mãe já está pensando na hora da saída. Ela diz, eu só vou sair daqui de mão dada com a minha filha. Eu achei muito bonito uma coisa que ela falou, fortaleceu muito a minha fé. Eu só aceito o que vocês estão falando, a medicina, quando meu pai falar. Porque enquanto ele não falar, eu vou ficar enfermo, eu vou ficar orando. Coisa tremenda, muito forte. E Balaão caiu por causa disso, né? Aí então vamos ver a rebelião de Corá. Isso aí é terrível, eu acho que é no 16. Números 16, a rebelião de Corá. Olha qual foi o pecado, Corá ou Coré. Tem algumas bíblias que está Coré, outras que está Corá. É homem ou mulher? Homem. As pobres da mulher fazia nada nessa época. A única nessa época que teve coragem, algumas poucas, Débora, Abigail, foram contadas no dedo, assim, aquelas corajosas, né? Do Velho Testamento. E Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, ele era da tribo de Levi, hein? Tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Ruben. Misturou aqui as tribos. Veio os levitas, das tribos de Ruben, né? Os rubenitas, enfim. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento, varões de nome. Marca isso, não era qualquer um, eram varões de grande nome. Se congregaram contra Moisés e contra Arão. Aí já escolheu. Aí você já entendeu, né? Já entendeu? Já entendi tudo. Aquela, você pegou para ler o livro e logo nas primeiras palavras Moisés. tem um Já spoiler. deu spoiler. Já deu. O que? Ixi, já deu ruim, deu ruim. Aí olha o que eles falam. Demais é já, pois toda a congregação é santa. Todos eles são santos. E o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Olha, irmãos, que ousadia. Moisés foi o cara levantado no meio da sarça ardente. Deus chama ele lá no meio do nada. Moisés, você vai lá, enfrenta Faraó, passa pelas pragas,
faz um monte de coisa, abre o mar vermelho, depois que está tudo pronto, indo para a terra prometida, vem uns engraçadinhos falar, quem é você que quer ser maior do que nós? Só porque você abriu o mar, só porque você abriu o mar, você acha que você pode liderar? Só porque Deus falou com você, nós somos somente. Você acha que você pode ser? Irmãos, e quantas pessoas são assim? Que loucura. Que não entendem, não respeitam o que Deus falou no ministério das pessoas. Quem você acha que você é para fazer isso ou aquilo? E a gente precisa entender e respeitar tanto o ministério quanto a palavra que Deus falou para cada pessoa. Porque cada um tem uma promessa, cada um tem algo que recebeu. E se eu me levanto contra o que Deus falou contra aquela pessoa, o Augusto está chegando hoje, mas já está sabendo. E sabe o que é interessante? É que parece que quanto mais o tempo passa, mais os crentes desacreditam que isso acontece de fato. Então, como pode, né? Satanás tem enganado o entendimento de muitos. Por isso que pode. Quanto mais tempo se está, sabe aquela coisa, vira rotina? Se eu mesmo na minha época eu estava no mundo, eu nunca proferi esse tipo de comportamento. Porque eu sabia que Deus já ia dar ruim. É o maior. Mas tem gente que não tem, me fala dele. Teve até um negócio que eu estava falando no sábado lá que eu preguei para os jovens, teve um pouco a ver com isso, né? Que tipo assim, cada fase da nossa vida tem as suas próprias tentações. Igual, tipo, às vezes o jovem tem desejo sexual, aí a pessoa que fica mais vai falar, mas quando eu ficar velho eu não vou ter. Aí ele falou, mentira, quando chegar o tempo lá da sua velhice, você vai ter outros tipos de tentações. Aí uma das que foi, por exemplo, eu sou rei da cocada preta, eu vivi mais, então eu posso dar opinião nisso aqui, porque eu cheguei até aqui, eu consegui chegar até aqui, ou seja, você vai começar a ficar soberbo, que é um dos... Mas assim, você enche de você achar que você sabe tudo. Precede. E são tentações. Por exemplo, quando você está no mundo, as tentações são X. Quando você está na igreja, as tentações continuam, mas são diferentes. Você cai na tentação de, por exemplo, achar que você é santo demais, você não precisa de ninguém acima de você, não respeita o ministério dos outros. Quem é? Deus falou com você? Você acha que Deus vai te mandar recado? Deus fala direto comigo também e não respeita. Não tem mais aquele respeito. E Corá cometeu esse erro. E ele começou a instigar as pessoas a se revoltarem contra Moisés e Arão. Ai daqueles que são provocadores de rebelião. Ai, se não se arrepender, porque a gente está no tempo da graça. Se não se arrepender e pedir perdão, porque no tempo da graça ainda tem perdão. Se fosse no tempo da lei, misericórdia. No tempo da graça ainda tem tempo de se arrepender, voltar atrás, pedir perdão e aquilo ali é anulado. Mas o pecado de rebelião, ele é terrível. O próprio Deus falou, ele falou que para Saul, Saul, pecado de rebelião é pior do que feitiçaria, do que a bruxaria. Saul também foi pelo erro do caminho da rebelião, e Corá fez isso. Aí Moisés ficou muito chateado. Aí ele faz assim, então vamos fazer o seguinte... Ó 4, ele fala, como Moisés isto ouviu, caiu sobre o seu rosto, ou seja, ele se entristeceu muito, e falou a Corá e a toda a sua congregação, dizendo, amanhã pela manhã, o Senhor fará saber quem é seu e quem o santo que ele fará chegar a si, e aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazer isso. Tomai vós incensários, marca isso, irmão. Incensário era uma coisa santa de propiação, né? Era na época que ainda precisava produzir nuvens com incenso para poder cobrir o pecado e chegar na presença de Deus. Hoje a gente não precisa mais disso, mas naquela época ainda precisava. Continua. Pondo fogo neles, amanhã, sobre ele deitar incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Baste-vos, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Corá, ouve agora, filhos de Levi. Porventura, pouco para vós é que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, administrar o ministério do tabernáculo do Senhor e estar perante a congregação para ministrar.
e te fez chegar, e todos os teus irmãos, os filhos de Levi contigo, ainda também procurais o sacerdócio? Eles não estavam contentes só com o ministério que Deus deu. Eles tinham um ministério de ensinamento, eles eram os caras que entendiam muito da Torá, eles que ensinavam o povo. Então, por eles estarem à frente ensinando, eles começaram a ver Moisés e Arão no ministério de sacerdócio como sendo inferiores a ele, porque eles eram os caras que entendiam de tudo que estava escrito, que ensinavam a todo mundo. Olha aí o erro que o David falou, do orgulho, de achar que sabe mais do que todo mundo. Aí continua. Te fez chegar a todos os teus irmãos, os filhos de Levi contigo. Já li. Pelo que tu e toda a congregação congregados estáis contra o Senhor. E Arão, que é ele, que murmurais contra ele? E Moisés enviou a chamar a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe. Porém eles disseram, não subiremos. Nem foram, tiveram nem coragem. Porventura, pouco é que nos fizeste subir de uma terra que emana leite e mel, para nos matares nesse deserto? Senão que também totalmente te assenhoreias de nós? Olha que rebeldia. Já tirou a gente do Egito, quer que eu vou até você? Eu não vou. Eita Deus. Você vê como a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã, né? Já dizia Billy Graham. Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que emana leite e mel, nem nos deste campos e vinhas em herança. Porventura arrancarás os olhos a estes homens? Não subiremos. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor, não atentes para a sua oferta, nem um só jumento tomei deles, nem a nenhum deles fiz mal. Isso é importante, andar em retidão. Por que Moisés ele pôde ir com consciência falar isso com Deus? Porque ele nunca tinha feito algo errado. Ele nunca tinha pego nada deles, nunca tinha andado com injustiça. Então ele podia orar com confiança. Senhor, eu nada fiz. Então o Senhor sabe. Agora se ele tivesse feito, Deus, eu fiz mesmo, eu peguei, eu mexi. 16. Disse mais Moisés a Corá, tu e toda a congregação ponde-vos perante o Senhor, tu e eles e Arão amanhã. Tomai cada um o seu incensário e neles ponde incenso, e trazei cada um o seu incensário perante o Senhor, 250 incensários. Também tu e Arão, cada qual o seu incensário. Tomaram, pois, cada qual o seu incensário, e neles puseram fogo, e neles deitaram incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação, com Moisés e Arão. E Corá fez ajuntar sobre eles toda a congregação à porta da tenda. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo, apartai-vos do meio dessa congregação, que eu vou consumir com todo mundo. E eles falaram, não, Senhor, não faz isso. É só aqueles, não consome todo mundo não. Moisés e Arão ainda tinham muita misericórdia, né? Fala toda a congregação, versículo 24. Levantai-vos ao redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Afasta deles. Então Moisés levantou-se e foi a Datã e Abirão, e após eles foram os anciãos de Israel. E falou à congregação, dizendo, desviai-vos, peço, das tendas desses ímpios homens, e não toquei nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. Levantaram-se, pois, do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com as suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés, nisso conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos estes feitos, que de meu coração não procedem. Ou seja, não era da vontade de Moisés. Quem resolveu fazer isso foi o próprio Deus. Isso é importante, irmãos. Deixa eu só colocar um parênteses aqui, porque a Bíblia fala assim, se tu veres o teu inimigo sofrendo e você se alegrar no seu coração, eu vou tirar a pena dele e vou colocar sobre você. Isso é sério. Por mais que seja o inimigo, por mais que seja a lei do retorno pegando, por mais que você saiba que aquela pessoa está padecendo porque plantou e merece, o seu coração não pode de jeito nenhum se alegrar. Por quê? Porque Deus ele fala que tira dele e dá para você. Às vezes a gente atrai maldição porque a gente está celebrando a derrota do outro. Às vezes eu vejo o pessoal olhando, por exemplo, vem matando, a gente vê muito isso em vídeo na internet. Vai um assalto e aí o policial reage e mata alguém. Aí todo mundo coloca lá, parabéns policial, CPF cancelado com sucesso.
Tinha um programa lá no Amazonas, vocês já viram? Do Siqueira Júnior, ele passava CPF cancelado. O pessoal falava assim, CPF cancelado. E todo mundo, E isso causa a ira de Deus. O cristão não pode, de jeito nenhum. A gente não pode se alegrar. Você vê como Deus ele deixa bem claro que não era do coração de Moisés. Ele não queria que isso acontecesse. Versículo 29. Se estes morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como se visitam todos os homens, então o Senhor me não enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca, tudo isso inspirado por Deus, hein? E os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que esses homens irritaram o Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo dele se fendeu, e a terra abriu a sua boca, e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Corá, e a toda a sua fazenda. Já eram. Desceram vivos ao sepulcro, a terra os cobriu, e pereceram no meio da congregação. E sabe o que é mais chocante? Que eu não vou ler tudo para não ficar muito extenso. No outro dia, a galera que viu, em vez de temer, se revoltou mais ainda contra Moisés. E Deus olhou assim e falou: Moisés, te falei que eu queria matar essa raça, pois agora eu mato. Enviou a praga e começou a morrer a galera. E Moisés: Arão, corre, pega o incensário, faz uma oferta de purificação pelo povo. E Arão se levanta balançando o incensário, e ali Deus contém a sua ira. Mas até tudo isso acontecer, 14.000 pessoas morreram, porque não aprenderam com o erro de Corá. Você vê a pessoa morrendo na sua frente e fala: olha aí, ó, esse desgraçado de Moisés, em vez de falar, Moisés quem matou, em vez de temer a Deus. E a gente vê isso acontecendo nos dias de hoje ainda, né? Pessoas, ao invés de temerem a Deus, se afastam ainda para bem mais longe. Deus nos guarde. Ai. Ô, Lelê, vamos voltar lá para Judas. Aí agora aqui os versículos não ficam tão cheios de muitas revelações. 12. Esses são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo sem temor. Coisa séria. São nuvens sem água, levados pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Pessoas que vivem um falso evangelho achando que estão sendo salvos, mas já estão mortos. São nuvens de grande volume, mas que não produzem chuva. Árvores que era para gerar frutos, mas não geram nenhum fruto. São essas pessoas aí, ó. Balaão, Caim e Corá. Os 3 tipos de pecado. Ondas impetuosas do mar, que espumam as suas mesmas abominações. Estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Desses profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as 2 palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Esses são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Olha aqui, o que mais me chama a atenção, tudo isso aqui a gente vê, mas essa parte de admirando as pessoas por causa do interesse é coisa séria. Por quê? Porque são pessoas que só se aproximam de outras se tiver algo para receber em troca, não por ser um ser humano. Deixa eu contar para vocês um fato que aconteceu que, graças a Deus, eu falei: Jesus, obrigado, ainda bem
o Senhor tem me dado um coração imparcial. De um dos nossos convidados, dos pastores convidados, a esposa veio direto do serviço, chegou cedo na tenda, se sentou ali por trás, não a conhecia, não sabia que era a esposa de pastor nem nada, mas como eu tenho o costume, fui lá, apertei a mão, abracei, seja bem-vinda, ainda falei para ela, seja bem-vinda, fica à vontade, tá? E entrei. Aí ele pega e manda mensagem, pastor, eu acho que minha esposa já está por aí. Aí eu falei, ih, caramba. Eu falei, é aquela ali? Tirei uma foto, mandei para ele. Ele falou, eu falei, eita! Aí eu falei, ainda bem que eu falei boa noite para ela. Eu falei, boa noite, seja bem-vinda. Agora, se soubesse que já era a esposa de pastor, a recepção dela de muitas pessoas já seria completamente diferente. Isso é uma coisa que não pode existir. A recepção tem que ser igual para todo mundo. Mas a gente busca interesse. Se chega alguém e não sabe quem é, às vezes passa até por cima. Às vezes desconsidera. Mas na hora que fala, olha, filho do missionário, meu Deus, falta estender o tapete vermelho. Que dê graças. Até ele passar, fica lá assim parado. E isso a gente precisa tomar cuidado. Por quê? Porque a Bíblia está falando, são pessoas que estão tudo dentro do rol de Corá, de Balaão, de Caim, nuvens secas, árvores infrutíferas, que não produzem nada, que não geram nada. Né? Pessoas que admiram as outras, mas por causa apenas do interesse. Eu já vi pessoas por exemplo, que eram pastores e deixaram de ser pastores e a galera deixar de seguir, abandonar e nem cumprimentar se visse na rua. Já vi isso acontecer. Ou saiu da igreja da graça, eu viro a cara, né? Da minha igreja eu viro a cara. Ah, que legal, então chegar lá no céu vai ter o canto do céu dos gracianos. Só quem está na graça é aqui. Quem abriu a igreja é lá no fim do céu, no quadrante final, virando a rua. Ali onde tem construção, hein? Não. Mas é engraçado essa coisa de adoração, né? Porque eu trabalhei no ramo artístico e conheci muita gente famosa. Eu convivi com muita gente famosa. E nunca tive nenhum... Era como você, como eu conheci você, pra mim não tinha diferença. Mas aí você vê, uma vez eu fui num show onde a molecada adorava o artista que estava. Eu estava do lado do artista e fiquei pensando, meu Deus, por que a pessoa fica idolatrando essa pessoa? A idolatria, ela grita muito, principalmente no brasileiro. Isso que eu ia falar, é uma característica do brasileiro. Ele precisa sempre ter algo para adorar. Ele precisa ter algo para adorar, ele precisa ter algo, é uma coisa de cultura, uma coisa cultural nossa. E a gente precisa vencer. E isso existe muito ainda, né? 17. Mas vós, amados, aí agora é para nós, ó. Lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Então não é nem para a gente se espantar das coisas que a gente vê. Já está tudo, já está tudo previsto, predito. Então, não se espanta não, vai haver os escarnecedores. Esses são os que causam divisões sensuais e que não têm o Espírito. E Daniela, espero que nenhum de nós esteja nisso aqui, causando divisão, causando sensualidade e não tem o Espírito. Vamos ler aqui para ver como é que fica esse versículo 19. São esses que promovem divisões, seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito. Uma coisa muito séria que acontece no meio dos crentes, que eles falam assim, você pede assim, vamos fazer tal coisa? Ah, mas não vou fazer não estou sentindo no meu coração. Vou fazer vai se lascar. Eu não trabalho com gente que sente. Falou isso pra mim, você pode ter certeza que nunca mais você vai ouvir um pedido meu, o resto da vida. Eu tenho orado ao Senhor, porque eu sou muito excludente assim mesmo.
Se eu excluo alguém de trabalhar comigo, não volta nunca mais, mas nunca mesmo. Isso é muito ruim. Eu perdoo, mas eu falo bem longe de mim. Eu esqueço, mas falo, não tem condição. Não conto. Assim, parece que dentro de mim já deleta. Assim, tira a ficha daquela pessoa, mas com essa você não pode contar. Cai no conceito de vez. É. E isso não pode, né? A gente tem que ser mais cristão. Mas eu ainda tenho isso em mim, assim. Se eu falo alguma coisa, a pessoa me dá um pingo de dúvida do que vai fazer, eu já não peço mais. Aí tem gente que fica chateada, nossa, pastor nunca mais pediu nada pra mim, eu só olho e falo, não. É porque um dia eu já pedi e eu ouvi uma negativa, aí não vai ouvir. Agora, se vir falar, pastor, eu posso fazer, eu vou falar, pode. Vai lá. Mas eu pedir, eu não vou. Mas não sei, Jesus, trata aí a irmã, que a irmã, nesse ponto a irmã ainda não tá legal não. Vai converter. Versículo 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Olha que orientação. Não espera ninguém te edificar. Você se edifica. Você vai atrás, você corre, você ora, você busca Deus. Você lê a Bíblia. Conserva, 21, conservai-vos a vós mesmos na caridade, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Essa é uma coisa que a gente tem que cultivar muito dentro da gente, todos os dias. É que nem o missionário brincou, a Daniele Rizucci apareceu esse final de semana, ela está nos Estados Unidos, né? Aí ela apareceu esse final de semana e ele falou assim, tinha uma irmã aqui que vivia cantando para a gente, estava cantando com a gente, que estava pronto para ver o Senhor, que acho que ela foi mesmo, que ela desapareceu. Mas a canção é bonita que ela canta, fala, eu estou pronto para ver o Senhor. Vai ser lindo quando eu o encontrar. É uma coisa que a gente tem que nutrir dentro da gente todos os dias, de ver o Senhor, de ir para o céu, de querer morar no céu, de saber que tudo que a gente tem aqui na terra é passageiro, é efêmero. E o nosso objetivo final é ir para o céu, a salvação. A gente tem que nutrir. Eu acho interessante isso aqui, conservai a vós mesmos. Quando fala conservar, eu lembro mesmo da coisa de conserva mesmo. Que você coloca o negócio lá na conserva e aquilo ali fica tempos e tempos e tempos, está friozão, né? Meu nariz está começando a doer. Tempos e tempos e tempos e tempos, e aquele negócio fica ali sendo como é que fala? Ele vai ficando mais forte, vai ficando mais encorpado, mas é isso aí que a gente tem que fazer conosco. Pegar a nossa fé e mergulhar na caridade de Deus para ele ficar se curtindo. E não deixar ninguém abrir o nosso potinho e arrancar a nossa salvação. Que tem uns atribulados que querem, né? Ô, Jesus! Aí, apiedai-vos, achei interessante isso aqui. Mas vamos ler no AA, porque nessa versão fica parecendo que é focado só para alguns. Olha como está escrito, apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. Então não é de todos. Você escolhe um ou dois e se apieda desses. Os outros, não, vamos lá. Os outros, outra pessoa que outra pessoa tem piedade dele. Não, ele fala, e tenham compaixão de alguns que estão em dúvida, salvem outros, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. O que é isso? É que nem todo mundo que vai estar diante de você merece receber a compaixão. Tem uns que você vai dar compaixão, tem outros que você vai salvar mesmo do fogo, e tem outros que você vai ajudar em temor, mas não tolerando o pecado que está na carne. Então assim, não é compaixão para todos, a gente tem que saber isso. Nem todo mundo precisa de compaixão, tem pessoa que precisa de puxão de orelha. Discernimento. O discernimento. Porque eu estava vendo isso e falei, meu Deus, como é sério. Tem pessoas que quando vai conversar contigo, ela não tem que ouvir, olha, eu vou orar por você. Ela tem que ouvir, convertei-vos, raça de víbora. Tem gente que precisa ouvir. Então a gente tem que saber para quem vai ser a compaixão, para quem vai ser o puxão de orelha, para quem a gente vai arrebatar do fogo e para quem a gente vai ter a paciência de aturá-lo enquanto está no pecado para conseguir resgatá-lo do pecado. Então a gente tem que pedir esse discernimento de Deus. Por quê? Porque senão a gente pode empurrar mais ainda pessoas para o inferno. Tem pessoas que, por exemplo, precisam serem arrebatadas do fogo e aí elas recebem misericórdia.
a gente vai estar condenando essa pessoa para o inferno. Tem pessoas que precisam receber misericórdia e a gente está dando para ela piedade ou tentando arrebatá-la do fogo. Não, mas ela ainda não está pronta para ser arrebatada do fogo, está precisando ainda de misericórdia. Deu para entender? Por enquanto ela está precisando de misericórdia. Por exemplo, como é que eu posso falar? Tem pessoas que às vezes estão tão afundadas na prática do pecado que não adianta você falar para ela que ela está no pecado e ela vai para o inferno. Vai ser pior. Vai ser pior, ela vai se jogar e ela vai se lançar mesmo lá. Tá tudo perdido pra mim mesmo. Já tô lá. Já tô mesmo agora. Isso. Nossa, tô ligado. Né? Nossa, é a pregação do pastor Marco Feliciano que ele falando isso aí, ele falando que condenou 2 almas ao inferno. Aí depois veio as meninas perdidas, aí tentou trazer de volta as meninas, não, também não vamos voltar não, também, tá, não sei o que. Nossa. Exato. E a gente tem que buscar esse discernimento espiritual para saber. Tem pessoas, por exemplo, que precisam levar o puxão de orelha e a gente dá misericórdia. Não, Deus é contigo. Não, Deus não é contigo. Você precisa arrumar a tua casa. Que nem Ezequias, o rei Ezequias. O rei Ezequias, quando o Senaqueribe se levantou, ele orou, Deus entrou com a misericórdia. Ezequias, fica tranquilo. E eu vou estar com você e essa batalha não é sua. Eu vou te dar vitória. E Deus é a vitória. Senaqueribe não teve nem guerra. Veio um rumor de guerra lá na terra dele, Senaqueribe volta e lá ele cai morto. Toda a palavra de ofensa que ele lançou, ele não conseguiu nem praticar. Só que aí na segunda vez, o Ezequias começou a se ensoberbecer, a achar, olha aí, Deus entrou em ação, o rei mais temido, não teve força nem de vir contra nós. E abriu o templo, deixou a galera ver, e Deus falou assim, Ezequias, agora você foi de longe demais. Por causa disso, vocês vão parar na Babilônia. E aí ele vira para a parede e chora muitíssimo, clamando a Deus misericórdia. Porque veio a mensagem para ele assim, ó, arruma a tua casa, porque você vai morrer. Pode arrumar, porque agora você morre. E aí ele vira para a parede e ele começa, Senhor, tu sabes que eu andei em fidelidade. Aí começa a chorar. Ah! Eu vi um pastor dizendo assim, acho que na hora que ele falou, tu sabes que eu andei em fidelidade, ele falou, não andou? E ele... E ele falou, não andei. Ele reconheceu ali que estava, o que foi ruim, e aí Deus ainda apiedou-se dele, deu mais, foi 10 ou foi 15 anos de vida? Mais 10 anos de vida, mas a porta que ele abriu aconteceu. O povo foi parar na Babilônia e ainda ficou lá um tempão cativo. Isso aí não foi depois, não? Não foi depois? Foi depois, mas foi por causa dessa porta que Ezequias abriu aqui. Ah, tá. Entendeu? Não foi no tempo dele. Ah, não, sim, eu tô falando que essa profecia em questão da Babilônia, acho que fala depois, não foi? Foi nessa hora. Ah. Depois a gente confere, mas foi nessa hora que ele fala para Ezequias. Aí ele só estende e fala, você vai terminar os seus dias em paz. Mas porque ele abriu a porta para quem vê, foi para mostrar os tesouros e todos os segredos do templo do Senhor. Acho que foi o próprio rei da Babilônia que mandou os... Que mandou ele ver, ele deixou entrar e abrir e falou assim, tudo, agora né? por causa disso você vai, a Babilônia vai derrotar vocês. 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, isso aqui é fenomenal, e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Esse versículo a gente tem que gravar no nosso coração. É capaz sim da gente andar sem tropeçar e a gente ser apresentado diante de Deus irrepreensível. Porque está dizendo aqui que Ele é capaz, Ele é poderoso para fazer. Então a gente tem que se apegar a essa palavra. Apesar de João falar que não tem um justo sequer na terra, né? Quem diz que nunca pecou, já pecou, né? Mas, 25. Ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Amém. Terminamos mais um. Oh, glória! Eita, glória, glória! Vamos chegar a ler a Bíblia inteira. Assunto da próxima aula. O que vocês querem estudar? Temos os nomes de Deus, que Robson está ansioso para, né? Os nomes de Deus, eu tenho um estudo, eu apliquei numa sexta-feira aqui, Robson. Já apliquei os nomes de Deus. Não sei se o povo lembra, mas eu já apliquei. Eu lembro. Os nomes de Deus.
E também tem esse assunto que eu comecei a estudar ontem, que fala de escatologia, né? Que é o estudo do fim. A Ana Clara chega regalando o olho, ela gosta de Apocalipse, gosta do... Já tem um livro aí, Ana Clara, de escatologia, se você quiser. Do curso que eu estou fazendo, eles liberaram uns 10 livros de escatologia. Se vocês quiserem, eu coloco tudo lá no grupo. Para quem gosta de ler, eu dei um de presente já hoje. A Batalha de Gog e Magog. É bem interessante também. Porém, eu acho que a gente pode deixar mais para frente, porque eu tenho que terminar o módulo para eu estudar primeiro, para eu poder passar a vocês. Vai que vem uma pergunta que você ainda vai aprender. Exato. Né? Vai que... Então, vamos para os nomes de Deus. Acho que semana que vem a gente já vê os nomes de Deus. É interessante quando a gente fala dos nomes de Deus, porque a gente vê o cuidado de Deus desde o começo da humanidade para ensinar quem Ele era para a gente chegar até hoje. Com todo o conceito de Deus formado, Ele passou 4.000 anos ensinando a humanidade. Já pensou, irmãos? É um privilégio a gente viver nessa época. Apesar da gente estar vendo aí muita coisa, perto do fim, mas é um privilégio. Por quê? Porque nós estamos numa época em que a gente consegue estudar praticamente a totalidade da Bíblia. Porque há 50 anos atrás, Apocalipse ainda não era um livro aberto de entendimento para muitos. Há 100 anos atrás, então, nem se fala. Não estava nem perto. Hoje a gente está passando e vendo com os nossos olhos muitas profecias acontecerem. Televisão está na Bíblia, vocês sabiam? Marketing está na Bíblia, internet está na Bíblia. E a gente está vendo o cumprimento de todas essas coisas. Todas as coisas que Deus previu. Eu acho até que a gente já tem a marca da besta por aqui. Misericórdia. Tem um... Irmã, tá quase lá. Tem uns bestas, irmão. Você... É só fazer o L. Ó, a marca da besta, preste atenção. Deus sabe. A marca da besta vai estar na tua mão e na tua testa. Você não pode fazer nada sem a marca da besta. Daqui, acho que mais ou menos um ano, a previsão que o dinheiro em espécie não vai existir. O Brasil já começou a fazer A Bíblia fala que você não compra e nem vende se você não tiver. Eu acho que já está com uns 2 anos que eu não compro nada sem ser para aproximação do celular. Tá vendo? Eu não ando com carteira faz muito tempo. Tá Deixa eu vendo? pegar uma mão, tá difícil. Eu vou pegar uma. Difícil pescar um peixinho, achar uma alcinha. Desde a pandemia. O lobo guará, então, misericórdia. Você já viu? De passagem. Uma vez. Sem querer. Sem querer, você tem que se adaptar. Mas o cerco vai secando, vai fechando e... Vai. E tem até um negócio legal que eu vi o pastor falando, acho que é o pastor Lamartine falando que o 666 é o vai. O 6 ele representa esse VAV, e esse VAV pra gente é um www. O Lamartine é um estudioso. Lamartine, só tem por isso que tem que ouvir pra gente ver até onde dá para se ouvir, porque pessoas que estão formulando muitas heresias também, assim, muito achismo, né, dentro dessa questão. Mas o Lamartine é um estudioso, só não sei se o que ele ensina é válido. A Naira Pedrini também é uma estudiosa. Eu ouço, o Luciano Subirá também é um cara que vem nessa corrente. Aí a gente vê que tem surgido muitos nomes, né? Aí tem vários livros interessantes, que aí se vocês quiserem a gente manda. Ok? Terminamos? A senhora falou na aula aí que a pessoa quando se alegra com a maldição de alguém, passa para ela. Aí me veio na hora o pensamento tipo, quase que praticamente o Brasil inteiro se alegrando da prisão do Lula. E aí agora tome o Lula pra vocês. A maldição voltou agora pra todo mundo tá preso. Ai, meu Deus. Deixa eu só ver se eu acho esse versículo. Porque eu não lembro muito bem como que falou. Ixi, faz anos que eu não ligo TV pra nada. TV é só jogo. coração. Minha TV O cara só jogo.
quando ela liga, ela já tá lá no computador. Você é velho, né? Os desenhos do meu irmão. Gente, às vezes eu até tento colocar uma coisa. Eu vou tentar achar. Se eu achar, eu mando pra vocês no grupo. Não perco nada. Só ganho em oração. Eu só assisto série, de vez em quando. Né? Já indica alguns. Vocês veem, né? Tô precisando De de vez umas em quando, nem notas. sempre, é série. Tô precisando de umas Notícia eu notas. não assisto. Então, é bom indicar umas séries aí. Né? Mas não é só série cristã que eu Não, assisto. sim, mas uma série bacana, né? Pastor, Lúcifer, ó, É bíblica, né? É da Bíblia. Né? Deve ser da hora. pastor, depois que eu ouvi que um pastor bem influente aí, que eu respeito pra caramba, ele assistiu aquele Supernatural 7 vezes. Eu assisti essa série. Mas é? Mas no eu vi final. essa Eu conversei com ele ontem Ela é sobre isso. interessante. Dá certo. Mas no final da série ela coloca em xeque o poder de Deus. É. Aí não, aí peraí. Lúcifer inteirinha. Isso faz... Esse aí Diabo- eu nunca nem tive o diabo é coragem nem de apertar assim, o play em cima. Pelo nome, já falei, não tive coragem. Que, Lúcifer? É. Não. Eu Não, assisti esse também não tive inteiro. coragem, não. Eu assisti inteiro. Assistiu? Assistiu? Irmão, Assisti. eu tava torcendo pelo Lúcifer já no final. Tava no final e tava. Que diabo bonzinho, cara. Tem um episódio com esse nome. Qual é o Não, assim, o enredo da história é meio que uma sátira da Bíblia, satirizando que o diabo ele não é tão mal quanto é caracterizado. Só que se você for parar para analisar, até que tem, dependendo da sua análise, tem até um sentido, porque tipo, que nem a gente sempre fala lá em casa, tem coisa que o povo dá crédito ao diabo, fala, o diabo fez isso, o diabo fez aquilo, o diabo tá furioso. Sendo que o diabo não fez porcaria nenhuma, ele tá lá sentado no canto dele, mexendo com a vida de outro. E aí tá dando crédito a ele. Eu tava vendo uma pastora falar isso. Ele falou assim, gente, a gente é muito massa, que a gente acaba se tornando auxiliar de Satanás. Tem hora que Satanás não tá fazendo nada e a gente que tá lá, ó, fazendo as coisas, ele fica, menino, como é que eu não pensei em fazer isso? Ele anota, pô. Boa ideia. Boa ideia! Boa ideia, Nossa, cara. essa auxiliar tá demais. Aí ele olha- Arrasou. Domingo, pastor, eu tava falando com os jovens lá em Santana. normal, ele vai ficar 24 horas com ele. Tava falando com os jovens lá em Santana domingo, aí teve uma brincadeira que a gente tava fazendo. Aí a gente parou, olhou. Ó, se você for pro inferno, eu tenho certeza que o diabo vai sair do trono e falar, tô de férias, assume. Eita! Pode pegar. Mas a gente tem que entender também isso aí. Quando é a perversidade humana, porque tem, e a ação do diabo. Einstein Tem falou muita isso. coisa que vem da perversidade humana e o que o diabo faz? Potencializa aquela perversidade. Mas tem uma brecha. Eu sou da opinião que às vezes é muito mais da perversidade humana. Eu também. Eu sou Tem da também, O acho. diabo nem encosta É. O diabo fala, caramba, Vou esse de tomar no mano... lugar dele. Vou nem encostar naquele fulano ali. Fala, mano, esse cara O fez o diabo curso olha- certinho do o Asa diabo pra olha, cima. poxa, nem mereço o crédito. Deixa com ele. Tem a perversidade humana, porque a Bíblia fala que tem os frutos da carne, e os frutos da carne, a Bíblia não fala que vem Que vem oriundas do diabo. diabo. É. São os frutos da carne. Einstein uma vez Nossa, ele disse gatos, né? que Assim. Einstein fala, eu não me surpreendo mais com nada que seja da capacidade humana. O ser humano é capaz de fazer muita merda sozinho. É. Tem coisa que o diabo faz mesmo, ele assopra, ele sugere, ele ajuda, mas tem coisa que vem da perversidade, enfim. Eu acho que muita coisa ele só potencializa. Tipo, Às dá vezes uma ele só mexidinha soltou assim. o burro. Eu acho também. O fogo tá pegando ele e tá batendo o negócio. Vai, queima mais. Eu cheguei nessa teoria quando eu convivi demais com uma pessoa que fazia as coisas e dizia, mas foi o Satanás, e continuava fazendo, foi o Satanás. Você é o Satanás! Foi o diabo. E aí você fala assim, é o diabo ou a pessoa tem consciência e tá até usando, dizendo, ai, foi o Satanás que me influenciou, essa pomba gira maldita. Essa aí já passa mais para a maldade humana do que ainda usa o nome do diabo. É bem complicado. Vamos agradecer a Deus? Terminamos às 9 horas em ponto, 1h30. Show de bola. Senhor, muito obrigada, Deus, por mais esta aula, por mais essa edificação. Que os assuntos que tratamos aqui, ó Deus, possa
crescer em nosso coração e entendimento, que não fique nada esquecido, mas que possamos, ó Deus, crescer com o Senhor. Não só em conhecimento da Bíblia, mas em ação no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, Pai. Eu te agradeço pela vida de cada um desses que o Senhor trouxe. Que o Senhor leve em paz, em segurança. Eu oro e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Assim seja. Semana que vem eu quero tirar fotinho, porque a gente não tem uma foto dos nossos alunos, né? A gente já está aqui, o quê? Uns 6 meses estudando a Bíblia, eu acho? Ou mais? Acho que Que mesmo, né? Com as fotos. Teve um mês de Os 3 meses, os 3 meses. Foi um mês só. Foi um mês. Eu tava glória. Um mês e 30 dias. Eu sou frio! Não, Ai, hoje não vai dar. Um mês e 30 Foi os 3 dias. meses. Porque eu orava, olha, Foi, pastora. Pastora, até quando, pastora? Ô, irmão, você quando ela falava, hoje não vai, já meio. Aí que nós tá. No meu caso não era muito bom não, porque quando a pastora mandava uma mensagem, ó pessoal, hoje não vai ter aula. Eu falava pra minha mãe, olha que bom, você vai poder trabalhar até mais tarde. Vai poder trabalhar mais. Não, bom. E a mamãe vai fazer cirurgia ainda? Quinta-feira.